Olá. Estão me ouvindo bem? Olá. Vamos esperar a Andréia chegar. Já tem aqui. Não. Vamos esperar a Andréia, já está chegando. Vocês estão me ouvindo bem, sim? Ouvindo sim, ótimo, maravilha. Oi, Beth, Sandrinha. Vamos esperar, deixa eu ver se essa... Vamos esperar que a... Tem que esperar, gente. Vamos dar mais um tempinho. Ainda não entrou, gente. Espera um minutinho. Vamos aguardar. Ela deve estar tentando aqui. Pronto. Agora chegou. Pronto. Agora é só aguardar um pouquinho que ela já chega. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar. Ela já aparece. Aqui tá aparecendo aguardando o André e ela já aceitei. Talvez seja uma questão da internet, a gente tem que só aguardar mesmo. Sim, eu coloquei aqui sim. Sim. Ué. Por que ela não conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui, eu acho. Coisas da internet, né, gente? A gente tem que ter uma paciência. Ué, aqui, vamos ver. Pronto, agora vai, vamos ver. Estamos aguardando. Ah, agora vai. Olá! Conseguimos. Eita! Tudo É, bem? são os entas, né? Eu não nasci com o celular na mão. Fica tranquila, André. Tudo bem com você? Tudo bom, e você, meu querido? Bom, tudo bom. Faz parte do processo, né? Afasta um pouquinho do, Sim. do, do rosto para enxergar melhor você, que está muito em cima nos olhos. Abaixa mais para baixo para enxergar o rosto todo. Isso aí. Mais um pouco. Mais? É, aí. Acho que aí fica melhor. Melhor? Um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Aí tá bom. Ficou bom. Tá É, bom? bom, tá ótimo. Tudo bem com você, Muito, muito. André?
Põe aqui, deixa eu ver se fica melhor. É, mais de Fica longe melhor fica aqui? melhor, é. Mais de longe fica melhor. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, acho que eu vou pôr esse aqui para ver se você me ouve melhor aí. Tá bom, não, mas a gente tá te ouvindo super bem. E eu tô te ouvindo super É? bem. É, não precisa, a não ser que você queira. O som fica melhor assim ou não? Não, do outro jeito. Tá, Do jeito, é. beleza. Pronto. Tudo bem, Andréia? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí conosco. Legal. Eu vou dar uma introdução, tá, Andréia, no nosso tema, e aí eu passo a bola para você se apresentar para o pessoal, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. A Andréia é uma querida, uma amiga querida. Conheci a Andréia através da antroposofia, que é um estudo maravilhoso que a gente conhece muito pelas escolas Waldorf, mas tem estudos profundos de várias áreas do conhecimento. E acho que foi pela antroposofia, né, André, que a gente se conheceu? Foi. Foi, acho que sim. E aí a gente fez vários encontros de trabalhos e tá, acho que conectando com a Andréia. Vamos ver se ela. Vamos só esperar porque tem uma questão de internet, gente. Você tá me ouvindo? Tá acompanhando? Tô. Agora tá. Legal. Então, Eu- a Andréia Foi, é foi uma entrando um querida pouquinho. amiga que trabalha com idosos atualmente, né? Com a casa chamada Friends House, ela vai se apresentar para vocês. E eu trabalho na casa onde ela, né, administra, que como musicoterapeuta. Então, a gente teve a ideia de fazer esse papo, porque falar sobre o idoso, a terceira idade, as questões do envelhecimento são coisas bem pertinentes, no, muito por conta do que a gente está vivendo, né, nesse momento, mas para que a gente possa dar uma atenção adequada para todo esse assunto que envolve muito conhecimento, né, Andréia? Se apresenta um pouquinho para a gente, para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou a minha primeira formação é na educação física, né? Eu há muito tempo me liguei ao movimento da antroposofia, fiz vários cursos dentro dessa área, fiz a pedagogia Waldorf, depois a pedagogia curativa, ginástica Botman, fiz um processo de um processo meditativo dentro da antroposofia, entre outras coisas. E depois, assim, a vida foi me apresentando outras possibilidades e eu fui fazer um curso de pós-graduação em gerontologia, porque eu queria estudar um pouquinho mais essa idade que antigamente a gente tinha uma terceira idade, agora tem quarta, quinta, longevos e esse todo esse momento de crescimento da nossa possibilidade de estar na Terra, né? Então eu fui estudar um pouquinho mais e, e hoje eu trabalho com os idosos, né? Fala um pouquinho da Friends House para o pessoal. A Friends House foi um projeto, assim, um sonho de vida meu e do Ricardo. Ricardo era meu marido, meu sócio, e que infelizmente há um ano e meio sofreu um acidente e que levou a vida dele para outra dimensão, né? E que aí eu continuo com esse sonho com ele, mas numa outra situação de vida. E a gente queria um espaço onde as pessoas pudessem ter com alegria uma convivência, né? Pessoas principalmente que já se aposentaram, que estão em casa, que às vezes têm resistência em sair.
E então nós fizemos esse espaço de convivência, né? Um espaço terapêutico, porque a gente tem atividades que trabalham o desenvolvimento humano, né? Se preocupam em dar qualidade naquilo que é oferecido. Então, os adultos e idosos vão. Até hoje a gente tem a tarde, né? Quer dizer, com a pandemia estamos parados, né? Mas nós temos a parte da tarde toda, então cada dia nós oferecemos duas atividades, são variadas, né? Musicoterapia, yoga, pintura, arte terapia, dança, biodança, jogos, fisioterapia e fono, mas tudo feito com muita alegria. E o principal é fazer o grupo social, né? Eu acho que nesse momento todo mundo está vendo a importância do nosso trabalho, né? Assim, de tá restrito, e então é um pouco isso que nós Legal. oferecemos. Para o pessoal entender, a Friends House não é uma casa de repouso onde as pessoas dormem lá, né? Dormiam lá, né? É uma casa terapêutica, como ela contou, e funciona como uma escola que tem as atividades e esse centro de convivência. E é muito interessante como funciona para despertar, manter a autonomia deles o máximo possível, não é? E fazer com que o trabalho não se torne, às vezes, desgastante, porque às vezes você vai numa casa de repouso, tem idosos que estão realmente acamados num processo de terminar o processo da vida ali, né? Ou processos demenciais bem severos, e outros que não estão nesse lugar ainda, né? E devido à convivência com idosos, às vezes muito comprometidos, aqueles que estão ainda numa certa independência, é, existe, às vezes, uma queda muito grande, né, nos processos do envelhecimento, muito acelerado, porque a convivência não oferece uma estimulação, não é? De possibilidades e de energia de vontade para esses idosos ficarem bem, né? Então, quando, né, fui trabalhar lá com a Friends House, foi um projeto que é muito legal, né, da Andrea, e que faz todo sentido nessa questão de aumentar a moral mesmo do idoso, né, que às vezes fica bem debilitada devido eu tenho ainda muito para dar, mas eu estou num lugar onde não me estimulam, né? No caso da Friends House não era assim, não é assim. Então existe bastante estímulo e é muito interessante, né? Mas eu já aproveito esse gancho e pergunto para você, como é que você sentiu a questão da quarentena, desse momento em que a gente está vivendo, com múltiplos desafios, para os idosos, não só aqueles que frequentam a Friends House e os trabalhos, etc., mas em geral, como que você sente que ficou? Porque quando a gente fala na quarentena, não é só, né, afeta todo mundo, de várias formas, né? E como você sente que interferiu na vida do idoso, por exemplo? Olha, eu vejo que é preocupante, né? Eu tenho falado constantemente com todas as famílias, e não só as pessoas que estão lá, mas as que eu sei que estão sozinhas ou que estão precisando de um amparo, porque justamente enfatiza aquilo que é a Friends House, né? A importância desse grupo social. E hoje nós estamos privados disso. Então, normalmente, o que acontece? É muito difícil nós mantermos um padrão de pensamento, de sentimento, na leveza, na positividade, né? E os idosos, mais ainda, eles
quando lembram de coisas, a maioria acaba lembrando daquilo que não deu certo, daquilo que ele gostaria de ter feito diferente, daquilo que magoou alguém, ou que magoou a ele mesmo. Então, esse período grande de restrição de atividade, restrição de convívio, propicia mais esses momentos de reflexão, né? E aí a impossibilidade de estar num grupo, de ver que o outro está engraçado, que está trazendo uma piada, ou que está leve, faz diferenças, né? Então, eu estou vendo assim com muito cuidado esse momento, eu estou muito assim, me desdobrando para dar atenção, mesmo que de assim virtual para cada um deles. Sim. Estou gravando, pedindo para vocês, meus queridos, gravarem vídeos, falando, dando uma mensagem, fazendo atividades em cadernos para fazer encadernação de pintura, de passatempos, e estou entregando nas casas, para que esses momentos de introspecção, que pode ser negativa, mas pode ser positiva, mas muito provavelmente vai ser negativa, não ocorra, porque senão a gente acaba indo para aquele caminho da depressão que vai trazer Acelerar o outras processo do complicações. envelhecimento, né? E de um envelhecimento não saudável, né? Quando a gente põe a capa da depressão, ela mascara muitas coisas que nós temos, né? E nos leva aí um caminho não muito bacana. Não, é isso que você está falando é exatamente o assunto, né? Porque a gente colocou no nosso título da nossa live, né? A espiritualidade no envelhecimento, não é? Você, muitos que estão ouvindo a gente são jovens, ainda não estão no processo da terceira idade, né? Que estão aqui com a gente. E a gente está envelhecendo, né? Todos nós, né? E esse processo da impermanência das coisas que tem uma finitude em algum momento, ela é real para todos, como todos já sabem, mas o jovem geralmente não dá tanto valor para um processo de envelhecimento tão saudável assim, até que determinadas coisas aconteçam, não é? A gente tem, o ser humano é assim muito, né? Eu não ligo muito para isso até que determinadas coisas aconteçam. E aí que É, tá o grande lance que o idoso pode nos ensinar muito, né? Na questão de olhar para eles, ver aqueles que de repente envelheceram mal, porque não cuidaram de si mesmo durante os processos da vida, então com processos às vezes de demência, de dificuldades muito grandes e assim por diante. E, e aí você vê como faz falta no final da vida ali certos detalhes, não é? E que a é, gente deve muito a eles, porque eles são, querendo nós ou não, o nosso futuro, não é? Nós seremos idosos em algum momento, não é? quem não vai envelhecer quem já morreu, né? É um Exatamente, pouco somente se a gente for embora antes, mas o fato é que o envelhecimento tem que ser pensado, não é? De uma forma amorosa, não de uma forma onde a gente não quer envelhecer e só quer manter a jovialidade de estar sempre jovem. Isso é bom, né? A gente ter essa certa, como é que eu posso dizer? Esse autocuidado, né? Tudo muito bom. Mas o processo de envelhecer, a gente olha para os nossos idosos e vê a dificuldade de coisas simples e que a gente, ao olhar para eles, fala: puxa, eu gostaria de não perder isso que ele perdeu, não é? Essa habilidade, e aos poucos, e a gente fazer de tudo para manter uma certa saúde nesse processo de envelhecimento, não é? eu acho que é bem aí
que entra a espiritualidade. Eu vejo a espiritualidade como essa presença, né? Essa presença no aqui e no agora. E justamente essa presença nos permite escolher. Que bom que a gente fala para jovens também, porque eu acho que todas as pessoas deveriam pensar nisso, pensar nesse meu futuro, né? O meu futuro não é só como é que eu vou estar daqui a alguns anos, é como eu vou estar, né? Assim, com que qualidade vou estar. E aí a gente faz uma grande diferença, que eu acho que é fácil, né? Bom, primeiro, até os nossos queridos vovôs e vovós não se acham velhos, idosos. Quem está na terceira idade aqui? Eu não, né? 85, 87, lá ninguém está na terceira idade. Quando a gente usa esse termo, ou qualquer coisa assim, nem eles com seus 87, 89 não se acham dentro desse perfil. Então, é muito, isso é do ser humano, não querer estar nesse lugar. Sim. Mas eu acho que tem muita coisa bonita. Quando a gente pega um idoso que teve o seu caminho na senescência, né? Porque tem a senilidade, que é o envelhecimento com as comorbidades, assim, com as doenças, né? Com é, o As seu, o demências seu todas. kit, né? As demências, ou até diabetes, pressão alta, todas esse pacote que vem. E tem a senescência, que é você envelhecer com uma qualidade de vida. Isso está, sim, dentro da nossa genética, mas está muito mais nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? Como é que eu busco esse envelhecimento? Eu vou me alimentar de que maneira? Pensando lá no futuro, atividade física, pensamentos positivos, escolhas que, de fato, mesmo que eu erre, se eu estive com presença naquela escolha, o erro acaba sendo, poderia ter acertado, mas errei, mas não algo assim que traz um peso grande. Sim. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que olhar. E quando você vê uma pessoa idosa, né, ou uma pessoa com idade, e com essa qualidade de vida, e você pode bater um papo com ela, você aprende tanto, tem tanta sabedoria, tem tanta experiência de vida, Sim. né? Eu acho que a nossa sociedade andou um pouco displicente nesses últimos anos, né? Olhando mais para a criança, né? Dando mais importância à criança e fazendo dos idosos assim alguém ali que está ali, mas não explorando todas as possibilidades que aquele ser teve com tanta história de vida, né? Sim. Isso, assim, eu acho que é fantástico quando a gente pode ter na família ou no círculo de amizade a possibilidade de dar voz a uma pessoa assim, né? Com certeza. Esse negócio que você falou agora por último, dar voz a ele é algo muito importante. Mas por que que, para vocês que estão assistindo, por que que todo esse assunto é importante para todos? Porque, como a Andrea falou, né, o estado de presença, né, onde eu falei com a Sandra, né, que está aqui nos assistindo também na nossa live, esse lugar onde você faz escolhas, né, para que caminho, em que sintonia você quer vibrar, faz toda a diferença se você vai envelhecer mal ou se você vai envelhecer de forma adequada, não é? Porque se você está esperando ser feliz só quando a pandemia passar,
Se você está esperando só se sentir bem quando tudo isso passar, é porque você já não sentia bem antes de começar essa pandemia. Você já não era livre antes. Então, se você não for capaz de se sentir livre agora, dentro das formas, e aí eu vejo que os desafios que todos nós estamos vivendo, essas restrições e etc., elas são importantes para nos ensinar muitas coisas, principalmente a como nos tornarmos livres dentro das formas mais compactas que nós estamos vivendo no momento. Porque se não formos capazes de realizar essa liberdade dentro da forma, e eu quero que todo mundo possa prestar atenção nisso que eu estou dizendo, porque é uma questão de ter liberdade dentro da forma. Porque é isso que eu É, falo para os idosos. Você vai olhar para o idoso, você vai ver um corpo cheio de dificuldades e você vai falar que aquela pessoa já não tem mais serventia porque não tem mais habilidades físicas, que aquela pessoa já não tem mais o que contribuir, não é? Quer dizer, os seus olhos vão entrar num julgamento de olhar apenas para as limitações e não para os potenciais do indivíduo, do ser. E aí, se você tem a habilidade de enxergar o potencial das coisas e não só as limitações, você tem a oportunidade de enxergar o ser humano, independente da idade dele. E é. não a finalidade de enxergar o idoso como alguém que precisa apenas ser cuidado, não é? Na verdade, o idoso é a oportunidade de você servir alguém com muita competência, desenvolvendo a si mesmo. Quem tem um idoso em casa sabe o trabalho que dá você se envolver de forma amorosa com todos os processos do dia a dia, da rotina. E como é importante você olhar para essas coisas e espiritualizar as ações simples, não é? Eu penso muito nisso. Como a gente pode espiritualizar as ações simples de lavar a louça junto com a sua vovó e tá lá junto contando. Ela contou 10 vezes a mesma história para você e tu tá ouvindo com todo amor e carinho. Isso, vó, conta de novo que eu não sei essa parte. Não tá sendo cínico, Isso é, não é? Você tá ali comprando a ideia de eu estou com você, você não está sozinha, não é? Como eu posso é, desenvolver, como o idoso nos ajuda a desenvolver o nosso amor interno. E isso liberta a juventude, não só sua, mas a do próprio idoso, que não vai ficar preso dentro das limitações, não é? Você não pensa assim? Não sente assim? eu penso assim, e assim, eu acho que é muito lindo quando você, para mim, estar com o idoso é uma meditação ativa o tempo todo, né? Constante, porque é uma coisa que eu acho que você tocou e que é muito importante, assim, aquele idoso que fala a mesma coisa, que a memória já está falhando, ou que algum traço cognitivo aí está um pouquinho abaixo, diminuído. Eu acho que assim, a gente tem que olhar e fazer um grande exercício de não querer ficar consertando, lembra, você já falou isso, ou às vezes é difícil porque é aquele pai, aquela mãe que nos deu tanta segurança e de repente agora você tem que cuidar se tomou banho, se, né, se Sim. está falando a mesma coisa. Mas isso é muito lindo e muito precioso para a gente, né? E eu acho que você dá esse conforto, esse ninho para aquela pessoa, né? É tão importante que há um ganho muito grande. E também tem momentos que eu vejo assim, a todo momento eu olho para o idoso. Meu professor de gerontologia tinha um professor que ele falou durante os 2 anos de curso: não existe velho chato, existe o chato que envelheceu. Assim como não existe velho bobo, existe, é o bobo que envelheceu. Então, assim,
é quando a gente envelhece, aquelas nossas características vão ficar exacerbadas. Então eu fico pensando, como é que eu vou querer ser, né? Como é que lá mais para frente e nossa, então eu tenho certas coisas que eu fico me pegando que já hoje é ruim. Falei, não, eu tenho que consertar isso porque senão eu vou ficar uma imagina eu virginiana, né? É, E quando você olha e você vê, você pode ter esse processo, né? De entender, eu não vou mais mudar alguém que tem 80, aliás, eu só mudo a mim mesmo, né? Mas querer estimulá-lo a mudar, ele não vai mudar. Então eu tenho que fazer os acertos para que aquilo continue dando certo, para que aquilo fique bacana. Então, eu olho para o outro e falo, nossa, olha aquela senhora, ou olha aquele senhor, nossa, aquilo é muito chato, eu não quero isso para mim. Então, eu já começo a trabalhar lá, porque se eu vi é porque eu tenho também, né? sim. E ou olho para aquela pessoa e falo, nossa, olha que bacana, olha como é alegre, olha como leva tudo na leveza. Então, como é que eu vou trazer isso para dentro de mim e isso ficar forte para quando daqui mais alguns anos eu estar mostrando com luz isso, o bom, né? Sim. Então, quando a gente olha para o idoso, para esses seres maravilhosos de luz que estão aí, né, nos mostrando tantas coisas, eu construo a minha espiritualidade, eu vou moldando isso tudo, né? E também vou propiciando para eles, porque tem muita gente que não está nem preparada, não se toca, não é nem por maldade ou por mal, mas não se toca que alguns deles precisam de mais carinho, de mais atenção, né? Que não querem falar porque todo mundo fala, ah, você já falou isso, então ele mesmo fica mais tímido para falar e ele começa a parar de falar, né? Sim. E então acho que assim é uma coisa muito linda. É, não, de fato, assim, quando você vai falar com um idoso, mesmo que tenha um processo demencial acontecendo, é a oportunidade de todas as pessoas. Se você quer realmente ser uma pessoa melhor, conviva com o idoso, né? Conviva, sinta como é lidar com uma pessoa que realmente de idade, com dificuldades, às vezes de uma coisa ou de outra, para você sentir. A Heloísa, querida, tá aí, ó. A gente, É, como é que você vai sentir, né, o outro, né, e sem anular a si mesmo e entrando num jogo de amorosidade, trabalhando os desafios internos, não é? Então, uma coisa muito interessante dentro disso que a gente está falando, que aí eu fiz uma experiência como musicoterapeuta lá com os nossos vovós lá com as vovós lá da Friends, que a gente fazia um momento no final da nossa sessão de musicoterapia, onde eu peço para eles fecharem os olhos e eu vou lá naquele piano e toco alguma coisa lá no piano e a gente escuta com os olhos fechados. E aí eu pergunto para eles no final, né? Como você sentiu, não é? Eu senti, aí cada um fala, né? Eu senti liberdade, eu senti muito amor, eu fui para outro lugar, eu me senti leve, eu me senti infinito e etc. E aí depois eu pergunto para eles, existia alguma limitação nesse lugar que você estava? Não, não existe limites, não é? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais enrijecido a gente fica mais enrijecido à medida que se identifica com as nossas limitações. Então, se você olha para o seu corpo físico e vê que seu corpo não tem mais as habilidades de quando era jovem, e você já logo
veste o corpo do idoso, você convence a si mesmo de que você está definhando e que você está Hum, morrendo por dentro. E que você é, não pode mais viver a alegria de um jovem porque você é um velho que não tem mais capacidades. Isso inconscientemente vai acontecendo na mente das pessoas e isso tornando o idoso com aqueles copos e aquelas dificuldades, né? Com aquelas deficiências em lidar com, às vezes, os processos físicos e etc. Porque existe essa identificação muito grande. E aí você vê que nessa experiência que eu contei, na hora que a gente vivencia a música, o som, e ele se sente livre, se desse para a gente filmar, qualquer dia a gente filma, né? O corpo deles, na hora que eles estão escutando e sentindo essa sensação de liberdade, o corpo na hora muda. A postura do corpo muda. A atitude interna daquele indivíduo que mora ali dentro muda. Aquele que estava fora do contexto volta. É muito impressionante o milagre que é a atitude interna de cada um, né? Você pode realmente ancorar uma presença muito poderosa, independente da idade que você tiver, não é? Então, enfim, é é. muito interessante você pensar nesse envelhecimento, né, das pessoas que já estão, ou, né, da gente que é o futuro idoso, não é? Não que você vai ficar planejando as coisas de uma forma maluca, mas onde você presta atenção em como você se relaciona com as limitações, como você Uhum. se lida com as suas limitações, colocando você para baixo, deixando você sentindo incompetente por N fatores. Imagine um idoso que lá está com o corpo completamente cheio de debilidades. A fuga da mente dessa pessoa, porque não quer aguentar aquela realidade, é um processo demencial. Assim eu saio fora do ar, não preciso prestar atenção no que está acontecendo, não é? Terrível, mas a gente tem que trabalhar e preparar para esse momento bonito da vida, não é, Déia? O que você acha? Eu acho que assim, é o que a gente quer, né? É óbvio que tem até teve um termo que é a melhor idade, né? Muitas pessoas usam esse termo e eu discordo, porque Também. a gente precisa saber que o envelhecimento traz sim limitações, traz Dores, algumas situações, dificuldades. dores, né? Então, assim, nós não podemos também fantasiar, né? Mas é bem por aí que eu penso, como você estava falando, que a gente, através de escolhas, vamos delineando um caminho melhor para aquilo que vai acontecer para todos nós, né? Esse caminho do envelhecimento, ele existe, e se nós não cuidarmos, né? Para que isso aconteça como eu, pelo menos, quero que seja, né? Porque, obviamente, tem os fatores que nós não temos condições de evitar, né? Tem aquelas situações, às vezes a pessoa tem um AVC, às vezes a pessoa tem aí um processo no caminho dela que, por mais que ela tenha cuidado, não vai ser aquela maravilha. Mas se a gente não cuidar, vai ser ainda pior. Então, eu acho que assim, cada momento você está presente e se preparando. Aliás, eu acho que para todo dia, né? A gente tem que estar conectado consigo mesmo e Sim. estar fazendo e preenchendo aquele nosso momento com as nossas escolhas, com os nossos, com aquilo que nos faz bem, né? Evitando aquilo que nos faz mal, porque aí pelo menos eu vou ter mais certeza que o caminho que eu vou estar trilhando é um caminho
de qualidade de vida, sim. né? Esse lugar, quando o Diogo toca essa música, eu saio correndo onde eu estiver para poder me beneficiar desse momento. E realmente a gente sai, né? Você vê a dimensão, como é que naqueles minutinhos tudo aquilo que eu estou vivendo fica entre parênteses e eu posso me beneficiar desse carinho do dia, que é aquela música entrando e permeando é o meu ser, né? Me leva muitas vezes para uma outra qualidade, para uma outra frequência, e que o que vem após é beneficiado, né? Eu É. mudo a frequência. Então, o semblante de cada um que está ali já fala por si, né? Então, tem muita gente minha mãe tá no grupo e minha mãe nunca gostou de música, assim, nunca se ligou em música. Meu pai era super musical, gostava e ela nunca se ligou. E esses momentos, eu vejo que ela faz uma grande viagem. E quando eu agora na quarentena passo o vídeo do Diogo, ela sabe quem é, gosta, faz e fica. Então, eu falo assim, que bom ela está tendo a oportunidade, com os 82 anos dela, de estar se ligando à frequência musical, né? De curtir o som, né? De poder ouvir e desenvolver essa escuta, né? Legal. É, é muito incrível tudo isso, né? Deixa eu dizer uma coisa assim, né? Para que vocês estão ouvindo. Geralmente, no senso comum, para o idoso, a gente fala, as pessoas pensam que o trabalho para o idoso é só apenas uma estimulação com terapias, onde você faz a musicoterapia ou a físio e é maravilhoso, realmente ajuda, mas quando a gente vai pensar na saúde do indivíduo, né, e do idoso, a Andrea sabe, porque estuda, né, e tudo isso, o interessante de lidar com esse grupo, né, de pessoas é que o corpo de conhecimento para lidar com esse assunto é infinito. É muito grande, não é só uma questão de fazer terapias. Envolve desde a alimentação, não é? Como é, de repente, a administração dos remédios que esse idoso toma, não é? Como está o processo do envelhecimento do cérebro desse idoso, existe como prevenir o envelhecimento do cérebro, não só com as atividades, mas muito pela alimentação. Então, ao você lidar com o idoso, você tem que pensar num processo alimentar, antioxidante, para que a gente consiga impedir que esse cérebro derreta com velocidade, né? Existe um vício mental na mente né, do idoso que reforçou ali por anos, e aí a dificuldade desse cérebro poder voltar a certas habilidades é muito maior no idoso do que no jovem. Então, quando você produz uma alimentação adequada desde jovem, você promove um envelhecimento saudável do cérebro, né? Que está aí uma das principais partes do idoso que recebe as lesões, não é? E aí faz com que a gente perca as capacidades, né? As habilidades. Então, é, listando assim para vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas, depois fico à disposição, assim como a Andrea, que a gente vai falar, né, da casa e tudo, para que realmente vocês recebam orientação de como lidar com o idoso de forma adequada, porque tem essa questão da alimentação. Hoje eu faço um trabalho que eu mostrei para a Andrea com o QRI, que é um laser a frio que ajuda a restabelecer as conexões neurais através da aplicação de laser. Hoje a ciência avançou bastante a respeito do cuidar do cérebro, né? De como cuidar do cérebro para que ele mantenha o seu potencial, né, máximo
né, dentro desse processo que a gente tem de vida. E no envelhecimento a gente tem respostas maravilhosas com alimentação, aplicação de laser específico, que aí o assunto, de quem quiser saber mais, entre em contato comigo. eh, e os trabalhos terapêuticos, não é? E agora, nesse momento de quarentena, é o momento que a gente tem mais cuidado dos nossos idosos, porque eles não estão podendo ir aos lugares onde eles faziam as atividades e que a gente deve dar uma atenção onde promover as atividades, né? Assim como a gente faz para as crianças. O Miguel, na minha casa aqui, meu menininho de 3 anos, eu fiz a escolinha lá embaixo, no andar de baixo de casa. Então, todos os dias ele vai para a escola. É aqui dentro de casa, mas ele vai para a escola. Então, cria-se uma rotina, né? Como eu falei com a Sandra numa outra live, criar uma rotina para o idoso, não largar o cara o dia inteiro numa televisão, não é? E esperando que ele fique bem, porque não vai existir bem quando você simplesmente pendura todas as ações e se abandona, não é? Então, enfim, tem tudo isso para pensar quando a gente pensa no idoso, né, Dé? É, eu acho que esse momento é um momento, para mim, assim, está sendo muito importante mesmo, porque uma parada e assim, o que é que eu posso fazer da maneira como estou, né? Estamos. Então, se eu estou junto com o idoso, assim, olhar para ele, trazer ele para o que você estiver fazendo, né? Eu, por exemplo, vim Incluir, né? ficar com a minha Incluir mãe, ele na atividade. incluir, incluir. Porque a maioria, nós estamos falando de vários tipos de idosos, né? Tem aquele que ainda tem toda a sua vida preservada, que tem atitudes, que tem iniciativa, que tem escolhas, né? E tem aqueles idosos que já têm algum comprometimento e que precisam da gente para essa conectar essas falhas que estão apresentando, né? Sim. Então, assim, na Friends House a gente trabalha com todo tipo, aquele totalmente preservado e aquele que já já tem alguma falha, né, na cognição, ou que está depressivo e por isso não Sim. está se mostrando, ou, bom, enfim. Eu acho que, assim, é importante que eu veja como é que eu posso atuar com alguém nessa idade. É por telefone? Então, assim, tem muitas maneiras, né? A minha tia está sozinha com a cuidadora na casa dela. Então, eu todos os dias ligo e bato papo com ela para ela se sentir acolhida, porque os filhos não estão podendo vir, estão em outra cidade, nós não estamos podendo sair e visitar, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa entender que aquela pessoa não está tendo uma iniciativa de sair da televisão, de fazer uma pintura, de, sei lá, ler uma revista. No caso da minha mãe, por exemplo, cada vez que eu vou para o computador, eu falo, mãe, vem fazer uma atividade aqui. Então, eu estou trabalhando, mas ela está ali ao meu lado produzindo alguma coisa, né? Sim. Se eu não convido, ela vai ficar no sofá o dia inteiro fazendo molde, né? Sim. Então, e isso vai prejudicando. A gente tem que entender que que a gente tem que ser um pouco assim a cabeça, a palavra e Com dar certeza. espaço, né? Sim. Dar espaço, incluir o tempo todo, porque é importante que todo mundo pare para olhar, né? Que a depressão é algo que vem muito silencioso e que esse momento está muito propício para algumas pessoas que estão
assim, num vazio, né? E que estão deixando coisas não tão bacanas chegarem e ficarem. Então, como é que a gente pode tentar ampliar essa nossa ação, mesmo estando dentro de casa, né? Eu não sei, para mim esse momento está sendo tão rico, eu estou fazendo tantas coisas que eu não conseguia antes e que eu não quero mais deixar de fazer, como meditação, como esses momentos aqui, né, de conversa com um amigo, sabe, estou tendo tempo de ligar para as pessoas, coisas que a gente não fazia mais, era só mensagens, né? Então, eu acho que assim, como é que eu posso crescer nesse momento? Como é que eu posso olhar um pouco para mim? Como é que eu posso estar comigo? E estando comigo, eu vou saber olhar para o outro e entender o que ele precisa, porque muitas vezes aquilo que eu estou precisando, o outro precisa. Uhum. É, Então, com certeza. Mas eu esse vou dizer uma coisa cuidado. para você, assim, ó, para vocês que estão assistindo, tem até uma pessoa que colocou aqui, ó, Friends House é um lugar de acolhimento, olha lá, um espaço que Ah, que abrange a legal. presença amorosa. A Cláudia. E é isso mesmo, gente. A gente tem 10 minutos, Andréia. Eu vou dar uma introdução sobre o que a gente até combinou sobre a Friends House, e aí você completa se tiver faltando alguma coisa. Na Friends House a gente faz os trabalhos terapêuticos e nesse momento da quarentena nós estamos fazendo as atividades terapêuticas pelas plataformas online, né, para que a gente possa mostrar para os idosos fazendo essas atividades à distância, assim como nós que estamos fazendo as aulas de yoga, vocês que estão me acompanhando nas meditações, tem um momento para você fazer sua meditação, a sua aula de yoga. O idoso também vai ter pela Friends House. Então a gente vai fazer esses movimentos, né? E curtam lá. E André, fala um pouquinho de como vai ser esse momento para finalizar. Como eu estou vendo que esse momento vai se estender, né? Está se estendendo e que esse grupo não, eles vêm junto há 4 anos e eles sentem muito como uma família, né? Sim. Eles falam uma casa de amigos e é muito interessante, porque eles fazem de fato lá coisas que isso a gente só faz na casa de amigo, na nossa casa mesmo, sabe aquela coisa de Sim. às vezes comer com a mão, enfim, várias coisas que às vezes fala, ai meu Deus, algumas filhas falam, ai, não acredito que minha mãe fez isso, né? E então assim, a gente tem dá tanta liberdade, tem tanta amorosidade, né, entre as pessoas que frequentam, a equipe, eu falo que a Friends House é a equipe, né, de profissionais super importantes, né, profissionais assim maravilhosos, maravilhosas pessoas e profissionais nas suas profissões, né? Nas suas especialidades. Então, esse momento, eu não posso deixar que comece a eles ficarem se sentindo sozinhos. Então, nós vamos fazer a partir de aulas, encontros, né? Assim, pelo Zoom, para que eles, com a ajuda, obviamente, dos familiares, se vejam, conversem entre si, né? Que se olhem e que joguem a conversa fora e também que os profissionais, aquelas aulas as quais podem ser dadas via online, né? Porque tem aula que não dá, né? A biodança, por exemplo, é impensável, se é que existe essa palavra, dar uma biodança, né, que é algo de tão assim, intimidade, de toque, que precisa do outro, ser dado online. Então, nós vamos estar fazendo uma adaptação, cada professor vai dar a sua aula, vai estar no seu momento com eles, mas para a gente deixar vivo essa atividade, esse momento, esse vínculo, Legal. né?
e esse grupo social, que ele está, nesse momento, sendo possível acontecer pela web. Então, nós vamos Legal. estar aí. Fale suas últimas considerações, então, porque a gente tem alguns minutinhos só. Fale o que você quiser, sentir vontade, porque a gente vai finalizar esse nosso bate-papo. Bom, eu quero agradecer muito a todo mundo, a você, ao convite, né? O que eu posso dizer é que, assim, o meu trabalho é feito com muito amor e eu tenho anjos que estão na equipe que me ajudam a levar esse trabalho da melhor maneira possível. E por isso que eu acho que está dando sempre muito certo, as famílias sempre muito gratas pela qualidade de atividades que nós temos na Friends House. Convido as pessoas que quiserem conhecer, tem no Instagram, tem no Facebook, e quando voltarmos, nós estamos na José Ferreira de Camargo, 1010. E tenho o maior amor em receber cada um de vocês. Legal, André. Puxa, muito obrigado por aceitar o convite. Fiquei muito feliz do nosso bate-papo. O assunto realmente é infinito, não tem fim, né? E que as pessoas que tenham interesse em saber mais sobre como lidar com o idoso, como envelhecer com qualidade, nós temos as informações, a Andrea tem as informações. Quem tem um idoso na família e que precisar de um apoio de alguma forma, ligue para a Andrea, entre em contato. A Andrea está aqui com, Por favor. né, com o Instagram e tudo. Perguntem para mim, eu passo os contatos. E o mais importante é use o momento da vida de vocês de forma responsável, nesse sentido de não se conectar, né, demasiada com as limitações, fechando seus espaços, né? Porque isso faz o envelhecimento acontecer com muito mais velocidade, não é? Então, se a gente quer espiritualizar o nosso envelhecimento, precisamos começar agora, né? A ter uma habilidade em Faça uma lidar escolha. e nos tornarmos felizes e livres agora, e não só depois, quando os problemas acabarem, não é? Então, eu agradeço profundamente. Se você tem interesse em fazer as meditações comigo pela plataforma Zoom, entre em contato. As meditações acontecem todos os dias, pela manhã, e também tem aulas de yoga. Então, compareçam, convida o pessoal, e estamos aqui para esclarecer o que vocês precisarem, e contem com a gente, né, André? Totalmente. Muito obrigado. Eu vou encerrar então, já que tem um minutinho. Eu posso encerrar com mantra? Sim. Então, eu vou encerrar o nosso bate-papo com mantra. Fechem os olhos, ancorando a tua energia, finalizando esse momento de conexão com a presença de todos e fluindo na qualidade do melhor de nós, agora e sempre. Om Maha Ganapataye Namaha.